na nossa vida e ficam gravados na memória. Hoje, certamente é um deles. Ao olhar para trás e olhar toda a minha trajetória e chegar até aqui hoje e ter a honra de receber a convidada que vou receber, é magnífico. Hoje, eu tenho a honra e o prazer em receber ela, que tem 31 anos, especializada na contratação de pessoas para o nosso mundo dos pesados. Super especialista, super inteligente, de um bom humor, super agradável. Elizabeth Virgílio. Tudo bem, Elizabeth? Oi, Marcos. O prazer é todo meu, rapaz. Você faz um trabalho lindo, um trabalho de boa noite a todos, primeiro. É um prazer gigante estar aqui com você. Você faz um trabalho de utilidade pública, rapaz. Eu tive que atropelar minha agenda, mas eu precisava estar aqui com você. É um prazer, é um prazer imenso receber a senhora. É um prazer imenso tê-la aqui nesse podcast. E a senhora enriquece esse podcast aqui com a sua presença. O mundo aqui dos transportes, praticamente todo mundo mandou mensagem, conhece a senhora aqui, de todos os cantos desse país aqui, de todas as montadoras, de todos os locais. É um prazer enorme ter você aqui nesse podcast. A gente se sente honrado em recebê-la. A gente se sente muito honrado em recebê-la, Eu Elizabeth. é que fico. Todos sabem, eu sou uma apaixonada por pesados. A caminhão é a minha grande paixão. E, aliás, a todos os meus meninos, porque eu falo, eu tenho um batalhão de choque aí fora, né? Eu tenho grandes comandantes aí fora, é uma verdadeira tropa de elite. E eu sempre uso o boné de cada bandeira. Mas como hoje eu não posso, né, trazer todos os bonés, vai aqui o meu bonezinho, representando todos vocês. Sintam-se todos representados por mim. Excelente, começou muito bem, viu, Elizabeth? Falando aí para todas as montadoras, todos os públicos, o pessoal já está aqui nos comentários, aqui no nosso chat ao vivo. Elizabeth, conta pro pessoal aí de casa aí, como que nasceu a empresa de recrutamento e qual foi a motivação para atuar especificamente no setor de transportes e pesados? Bom, Marcos, eu comecei, na verdade, eu acho que eu já tenho uma veia com caminhões desde menina, porque eu sou filha de imigrantes italianos e meu pai teve um restaurante e um hotel numa cidadezinha do interior e eu via sempre os caminhoneiros passando e eles faziam parada para comer no restaurante do meu pai e do meu nono. Então, e meu pai sempre falava: o cliente não pode esperar, eles têm pressa, eles precisam chegar. Então, desde menina, eu já venho com isso. Comecei com autopeças, comecei com máquinas agrícolas, autopeças, atendia todos os sistemistas das montadoras, atendia as montadoras, e estar em caminhões foi uma consequência da vida. Aliás, eu sempre falo para as pessoas, e eu quero deixar aqui registrado, que o universo sempre nos inspira. Eu sempre tinha um sonho, desde menina, que eu queria ser professora de português e inglês, porque eu gostava muito de comunicação. E aí eu tinha isso como convicção. Mas eu também queria ser psicóloga para ajudar as pessoas. E conforme ia passando o tempo, eu falava, mas eu também quero ser engenheira. Porque engenharia vem de engenhoca, de gente que cria, que faz. E acredite, o universo, ele capta e devolve. E eu tenho as 3 profissões hoje, atendendo pesados. Eu me formei em letras, português e inglês. Aí fui estudar, comecei a trabalhar na gestão de pessoas. Estudei tudo sobre tipos psicológicos do Jung. E aí me aperfeiçoei em psicologia organizacional. E para melhor atender os sistemistas e as autopeças, eu fui fazer engenharia de produção
no qual me tornei mestre na área de estratégias empresariais. E hoje eu faço as 3 coisas. Uso a comunicação, uso a psicologia para ajudar as organizações e as pessoas, e a engenharia para saber quem vai para onde, fazer o que e quando. Né? Muito bom, muito bom. O pessoal tá entrando aqui. Elizabeth Eliezer Nogueira aqui, mandando essa aí é camisa 10. Ah, Ele... camisa 10 não, a camiseta, aliás, a camiseta é de propósito, ó. O que é que tá escrito nessa camisa aí? O amor é a resposta. O amor é a resposta. Muito bem, muito aí tem bem. um coração pulsando aqui. Muito bem. Qual foi o case marcante de contratação que mudou a sua visão assim sobre o mercado, Elizabeth? Nesses 31 anos assim. Olha, foi logo no início, quando eu era funcionária de uma empresa e aprendi muito, e eu achei que lá eu não tinha mais para onde subir, porque eu reportava diretamente para o dono da empresa. Eu era gerente de recolocação e eu queria fazer diferente. Eu queria saber por que uma pessoa, um profissional, não emplacava numa entrevista, por que ele era demitido, e eu sempre quis saber o porquê das coisas. Eu falei, não, eu vou montar a minha empresa. Uma vez que eu ganhava 5% e dava 95% para ele, falei, não faz sentido. Não é? Eu preciso ganhar os 95%. Não é? Porque ele está enriquecendo. Um grande abraço para ele sabe de quem eu estou falando. E aí eu fiquei lá por alguns anos e comecei a entender e ouvir muito sobre o cliente, sobre as necessidades dele. E aí eu resolvi montar a minha própria empresa sem um tostão. A única coisa que eu tinha um carro. Eu não tinha um centavo. E aí nós alugamos uma casa. Eu e meu marido, nós somos sócios. Nós trabalhamos de pedreiro, então eu sei. Praticamente eu nunca paguei ninguém para pintar a minha casa, nem para fazer acabamento, né? Porque nós fazemos tudo isso. Porque partiu de uma necessidade lá atrás. Nós reformamos uma casa todinha, inclusive colocando piso e tudo, e onde começou a funcionar a nossa empresa. Só que há 31 anos não havia a tecnologia, não havia internet, não havia o WhatsApp, essa maravilha que nós temos hoje. Os anúncios eram feitos pelo jornal Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, e era um absurdo um anúncio. Né? Era quase o preço de um carro. E numa dessas visitas para vender o meu trabalho para a empresa, eu fui para uma grande empresa, e eu falo isso com muito prazer, que foi a Case New Holland. Foi a minha primeira cliente, e tinha um diretor de RH lá, e ele... Fui mostrar o meu trabalho, e ele falou, eu estou com uma posição há 8 meses. E é uma posição de... E ninguém conseguiu, nem as multinacionais conseguiram. Por que você está começando agora vai conseguir? Porque eu deveria passar essa vaga para você. E eu respondi a ele que porque eu era a melhor de todas. Muito boa a resposta, Elizabeth. E ele me deu a vaga, só que eu fiz um trato com ele. Eu falei, só deixa a vaga comigo, eu vou buscar o seu profissional, só que se eu emplacar nesta vaga, todas as vagas executivas serão minhas. E ele falou, mas você, além de tudo, é uma italiana petulante. Eu falei, eu sou a melhor. E fui, nós entramos, a gente se afiliou a uma escola de inglês na Inglaterra, em Ramsgate. Mandamos esse profissional, imagina uma montadora de máquinas agrícolas, que queria um gerente de segurança do trabalho que viesse do segmento de autopeças, e eu tirei um cara da Sabesp, e ele emplacou com louvor, e eu ganhei todas as posições executivas da Case. Muito bem, muito bem. O Thiago Freire, aqui de Vitória da Conquista, abraço aí pessoal de Vitória da Conquista, ele perguntou aqui, Elizabeth, qual o maior desafio que a senhora encontra hoje para seguir com o excelente trabalho que é feito? Qual o maior desafio hoje para contratar? Olha, o maior desafio, na verdade, eu vou dar aqui o pulo do gato pro povo. Opa! Atenção, você de casa, Elizabeth vai dar o pulo do gato. E essa tem experiência, hein?
Eu sempre pego as pessoas aos finais de semana, porque eu atendo praticamente, né? A minha especialidade sempre foi diretoria, CEOs e presidência, mas eu atendo muito a gerência, né? E é muito comum, então, quando eu tenho uma posição de CEO ou de diretoria, eu costumo chamar as pessoas aos finais de semana. Eu trabalho muito aos finais de semana. É quando eu mais trabalho, às noites e aos finais de semana. E eu chamo as pessoas e é muito engraçado porque algumas delas falam, Elizabeth, mas você está... Ó, hoje é sábado, né? Ó, poxa, já são 9 da noite. Eu falo, bom, se este cara não me atende, como é que ele vai trabalhar com caminhões se ele ainda tem este pensamento? Então, não vá para o segmento, porque a minha moçada trabalha muito, muito. E eu falo bastante, Zé Marcos, as pessoas não têm noção o quão difícil é esse pessoal que trabalha no segmento de pesados. O quanto esses meninos sofrem, o quanto eles têm que estar ali atendendo o cliente em tempo real, são as dores do cliente. Quando nós falamos de pós-venda, por exemplo, é muito fácil você tratar a área comercial, porque você vende normalmente no glamour, né, da situação, com um copo de cerveja, com um copo de uísque, no meio de um drink, onde a pessoa compra sonhos. Mas quando ela começa a ter problemas, quando eu brinco, né, quando a bebedeira passa e ela cai na realidade e sabe, e vê a besteira, né, que muitas vezes fez, ela cai no pós-venda. E o profissional do pós-venda apanha demais, demais, porque quase tudo, por exemplo, ele tem um problema de garantia, ele tem problema de consórcio, ele tem problema da oficina, ele tem problema com o motorista que foi mais relapso, e aí ele vai para a concessionária. E esse povo, eu digo, esses meninos, eles fazem das tripas coração para atender o cliente, né? Porque tem a montadora, por um lado nós temos a montadora, por outro lado nós temos os dealers, né? Que esses meninos, eu sempre brinco com as montadoras, né? Falo, pelo amor de Deus, parem de macetar meus meninos aí. Parem de bater meus garotos. Parem de bater nos meus garotos, porque eles fazem muito, mas muito. E normalmente eles lidam literalmente com as dores do cliente. Muito bom, muito bom. O pessoal aqui de Guarulhos também, Alex França aqui de Guarulhos, mandando uma boa noite aqui. E ele fez a seguinte pergunta: qual o diferencial, que está conectada com essa que a senhora acabou de responder? Qual o diferencial para alcançar um grande escalão dentro de uma companhia? Qual é o diferencial? Olha, todo mundo, quando pensa, se ele entrar achando que no dia seguinte ele vai ser gerente, ou ele vai ser o CEO da empresa, ou o diretor ou o presidente, ele não vai chegar a lugar nenhum. Mas é fazer todos os dias da melhor maneira possível. Eu até falo para as pessoas, José Marcos, eu não vendo vagas, eu não ofereço vagas. Eu proponho projetos de trabalho. E quando você compra um projeto de trabalho, você tem condição de fazer muito bem feito, não importa a hierarquia, porque um presidente sofre tanto quanto o mecânico que está lá embaixo, sabe? Mas a empresa é um time, toda empresa é um time. O presidente que não desce para ver a sua turma e fica somente lá no último escalão, esse também não tem vez, porque esse também será derrubado. Né? O mundo mudou, as empresas mudaram, nós temos aí um avanço da tecnologia maravilhosa a nosso favor. O mercado está, sim, em algum momento mais recessivo, já tivemos N crises no mercado, mas em todas elas, todos se saíram muito bem, porque toda crise, né? Em toda crise você tem que criar e tem que fazer diferente.
Não é? Como dizia Einstein, se você fizer sempre do mesmo jeito, vai colher sempre o mesmo Vai resultado. colher sempre o mesmo resultado. Não é? Então, muda a estratégia. Então, o profissional que já entra, começa a trabalhar achando que ele vai ser o diretor amanhã, não, faça todos os dias o seu melhor. Muito bem. O Rissato, Luiz Rissato, boa noite aqui. Ele não tem uma pergunta, mas mandou. Beth domina completamente esse mercado. Queria registrar aqui meu respeito por essa profissional maravilhosa, Luiz Rissato. Luiz Rissato é um grande comandante. Eu tenho uma tropa de elite aí fora que vocês não têm noção. O Luiz Rissato é um grande comandante, um grande comandante. É o cara que mais entende de gente, de pessoas. É um cara, sabe, é aquele profissional que você fala, meu Deus, sabe o comandante do front? É esse cara. Conhece tudo do mercado de caminhões, vem de uma escola magnífica. Eu falo para todo mundo, quem fez boas escolas tem obrigação de compartilhar. Né? Nós temos profissionais que fizeram ótimas escolas, né, nesse mundo dos caminhões. Então, quem vem de uma ótima escola, compartilhe com os outros, porque nós estamos também na era do conhecimento. Ah, um abraço para você, Luiz, querido. Muito bom, muito bom. Aproveitar aqui também mandar um abraço aí pro pessoal da TV Caminhoneira. Esse programa também vai passar na TV Caminhoneira na sexta-feira. Um abraço aí pro Mourão aí, um abraço também pra TV Marquete também. Um abraço para todo mundo, um abraço e aí. muito sucesso. Abraço aí pro pessoal da Five aqui, nosso patrocinador. Maximize seu uso de dados, obtenha insights mais poderosos com IA e automatize processos para otimizar sua eficiência operacional com a Five aí. Procura o Gabriel e a Patrícia também. A Five é o Gabriel Bernardo? O Gabriel Bernardo é o da Five aí. Pessoal assistindo a gente aqui. Abraço aqui pro Marcelo também, da TKS Locações aqui também, mandando um abraço aqui pro pessoal aqui. Vamos lá, continuando aqui com a Beth aqui, nossa especialíssima Beth aqui. Beth, hoje, quais são os maiores erros que as empresas cometem, a senhora com a sua experiência, ao tentar contratar gerentes, diretores e CEOs? Olha, existem vários erros, Marcos, mas o pior erro é quando a empresa não tem nenhum cuidado com alinhamento estratégico. Quando nós falamos de alinhamento estratégico, de RH estratégico, nós falamos de gestão por competência. A empresa tem as suas competências e alinhar este profissional às competências, os valores de cada um. Não é todo mundo. Quantas e quantas pessoas nós temos aí no mundo, né, no mercado, na área de pós-vendas? Mas não significa que todos eles estão alinhados com uma única empresa. Né? Toda vez que eu estou selecionando um gerente de pós-vendas, por exemplo, ou um diretor, ou um CEO, ou um presidente, eu vejo primeiro quais são os valores daquela companhia e se ele vai ser um guerreiro ali lutando mesmo. Porque quando você contrata errado, é muito, muito prejuízo para a empresa. Muito. É lógico e certo que as empresas vão mudando o tamanho e elas vão precisando mudar ao longo do caminho. Isso é fato e é de conhecimento de todos. Mas é assim, quando não há alinhamento, a chance da pessoa ser desligada ou de trazer um péssimo resultado é infinitamente grande. Então, contratar dentro de um alinhamento estratégico. Será que aquela pessoa, como eu falei para você no começo, eu vendo projetos, eu não vendo vaga. E eu brinco com os meus meninos, né, porque todos eles, tá aí aqui o bonezinho, né, para representar todas as marcas, né, gostaria de colocar todas as marcas aqui no meu boné, mas não temos tempo para isso. Esses meninos todos, eu falo que são os meus grandes comandantes no front. O Brasil tem N comandantes nos frontes por aí. Nós estamos atravessando um período difícil? Sim, os financiamentos estão comprometidos, o mercado, nossa política é tumultuada, mas esses grandes comandantes é que estão fazendo o nosso Brasil girar, sabe? E aqui parafraseando você também, né?
o famoso jargão, se tá na mão, veio de caminhão. Se tá na mão, veio de caminhão. Né? Então, tudo veio de caminhão. E se as pessoas soubessem o esforço sobre-humano que essa moçada faz para movimentar nossas estradas, para movimentar o nosso país, tudo, absolutamente tudo na nossa vida passa por um caminhão. Exatamente. Beth, nosso chat aqui tá bombando aqui, ó. Abraços aí da Ana Carla Larini, tá mandando abraço pra você. Ah, querida CFO Carla Larina. Exato. O Fernando Silva, acho que você conhece também. Fernando, tá lá em Cuiabá. Tá lá em Cuiabá, tá quente aí, hein, Fernando? Fernando mandou, qual o profissional mais difícil de contratar, vendas ou pós-vendas? Olha, eu gosto muito dessas duas áreas. Eu tenho uma paixão gigante pelo pós-vendas por causa da dificuldade, né? Eu brinco, né, com os meninos da área comercial que eu falo, para você é fácil, né? Tem aquele que vende até a mãe, alguém que se preocupe para resgatar, né? Mas o pós-vendas é o cara que está lá, ele já está machucado e ele ainda tem que lidar com as dores do cliente. Então, eu acho que assim, o pós-vendas está mais difícil hoje porque existe uma linha muito tênue entre o pós-venda e o banditismo. Nós temos muitas vazões nesse sentido, né? Peças, serviços, a garantia, seminovos. Então, existe ainda erroneamente aquele cara que acha que ele vai entrar na empresa para trabalhar no pós-vendas e ele vai obter lá todas as regalias, porque realmente existe muita facilidade, muita. E é muito difícil você encontrar um cara ético, né? Que ele vai montar uma equipe ética, que ele vai fazer a coisa acontecer, sem principalmente maltratar o cliente. Sabe? Quantos e quantos casos eu falo para as pessoas que eu consigo saber tudo, porque o pós-venda, eu tenho um relacionamento muito restrito, não é nem restrito, é assim, mais próximo do pós-vendas, porque é o meu carro-chefe, né? Quase, eu sou uma defensora dos dealers, com todo respeito a todas as montadoras que eu amo de paixão, mas eu tenho uma paixão absoluta pelos dealers, porque esses caras fazem muito, mas muito. Eles têm casas, né? Eles são obrigados a ficar abrindo casas, eles são obrigados a trabalhar, você sabe bem do que eu estou falando, você também é da área, José Marcos. Nós temos lá a cortesia comercial, então nós temos uma série de pontos que acabam, de alguma forma, impactando no dealer. Não é? Aí é a dificuldade de encontrar a mão de obra perfeita. Às vezes não acha mecânico, às vezes não acha o gerente de casa, né, que é o gerente da filial, que realmente vá prospectar cliente. Eu falo para todo mundo, o mercado hoje, ele não, quando a gente fala de gerente de filial, nós não precisamos mais do zelador. Nós precisamos trocar, porque esse perfil já mudou. Né? Isso vai para todos os meus meninos da área de pós-venda. Seja mais hunter e menos farmer. Seja mais hunter. Traduz aí pra gente aqui do pós-venda, que o público... Traduz aí o que é hunter e o que é farmer pra galera aí, Beth. Quando nós falamos de um profissional mais hunter, é aquele que ele não é o zelador da casa. Né? A maioria entra como zelador, entende que ser um gerente de filial é ser um zelador da casa. É aquele que vai olhar, abrir, fechar a janela, ver se a chuva está entrando ou não. Mas que preocupação ele tem de prospectar novos clientes? Olha, nós estamos hoje, claro que cada ano, né, está mais propício para uma área. Tem ano que está mais propício para a área comercial e tem ano que está mais propício para a área de pós-vendas. Este ano, propriamente, nós estamos mais voltados para o pós-venda. Né? Nós tivemos aí, desde a pandemia, que o mercado vem sofrendo alguma... E claro que já ele está mudando, já está reagindo
como sempre reagiu. Se a gente for ouvir o noticiário pelo noticiário, é desanimador. Mas não é assim que acontece. Porque eu já vivenciei todos esses altos e baixos do mercado e todas as vezes o mercado reagiu muitíssimo bem. Então, quando eu falo para o profissional ser mais hunter, agora é o momento. Se as pessoas não estão comprando muito, cabe ao gerente de filial e buscar novos negócios, desenvolver novos clientes. E um fator extremamente importante e que precisa de um grau de atenção muito forte é assim, o que faz o cliente levar o caminhão dele lá para a oficina do seu José? Com todo respeito à oficina do seu José. Mas ele acaba comprando, nós sabemos que existe muito roubo de caminhões por aí, porque tem quem compre. Então, quando tem quem faça, vai ter quem compre. Não é? É a lei da demanda, não tem jeito. Então, um gerente de casa que vá para o cliente, diga para ele, explique para ele que ele comprar peças que são roubadas, peças que não têm boa origem, ele pode pôr todo o patrimônio dele no lixo. As montadoras estão aí com todos os cuidados em cima do cliente, tentando atendê-los da melhor maneira possível, tentando fazer o melhor para eles. Nós vivemos no Brasil e você sabe que quando a gente fala de Brasil, existe muita... Se usassem isso para o bem, né? Mas, infelizmente, tem muita gente operando no escuro, né? Para não dizer os ratos. Ratos de sarjeta, né? Exato. Aproveito até para falar que eu escrevi um livro, sai semana que vem aqui pela editora Ceifeiro Urbano, em que eu dedico o 10º capítulo para falar só sobre ética na manutenção. Falar sobre ética na manutenção. Livro que sai semana que vem aí, quem quiser depois entre em contato aí, livro e tem a palestra também. Vamos lá, Beth. Eliezer Nogueira que mandou mais um forte abraço, grande professor e desejo sucesso sempre. Agora o Anderson Moreno colocou uma dúvida mestra. É melhor contratar um colaborador concorrente que nos amassava ou um desconhecido com boa formação acadêmica? E ele completou, abraço, sou seu fã. Obrigada, Anderson. Eu acho que não existe profissional ruim. Nós, como seres humanos, precisamos aprender a conectar com o outro. Muitas vezes o profissional entra, claro que nós encontramos profissionais no mercado que ainda pensam que são capatazes, né? Eu não indico capataz, eu indico guerreiros para as empresas, né? Eu até falo para todo mundo, troque o chicote pelo chocolate. Anota aí, é até bom falar para quem está em casa olhando para a câmera aí, velho. Troca o chicote pelo chocolate. Troca o chicote pelo chocolate. Capataz não tem vez. O mundo mudou. E quem está falando tem 31 anos de experiência, hein? É isso aí, velho. Mas sabe, então, depende. Tem profissionais que se dão muito bem com pessoas. Lógico que, José Marcos, toda vez que eu indico um profissional para uma empresa, eu faço uma mentoria com ele pelo menos por 3 meses. E por que eu faço isso? Porque ele sai de uma cultura A para ir para uma cultura B. Cada uma tem o seu mérito, cada uma tem o seu brilho, cada uma tem o seu glamour. Muitas vezes, o profissional fica muitos anos dentro de uma marca e ele acha que aquela marca é a única no mundo e que nenhuma outra chega aos pés daquela. Não é verdade, não é verdade. Todas são, claro que tem umas que são absurdamente maravilhosas, mas o mercado está aí para todo mundo. Hoje nós temos empresas maravilhosas com profissionais gigantes, sabe? Que entraram no buraco. Eu até vou dar um puxão de orelha aqui, isso aqui vai para todo mundo. Eu falo que nós temos 2 tipos de profissionais no mercado, né? Vamos pegar de pesados. Aquele que entra no buraco cheio de lama, de barro, com o caminhão atolado lá, ele tira o caminhão do buraco e põe no asfalto
E tem o profissional de asfalto, gravatinha, que só vai apertar botão. Aí eu pergunto, qual deles você quer ser? O que está no asfalto apertando o botão não vai passar por mim, com certeza. É isso aí. Anotou o recado aí, galera? É aquele que vai lá para o buraco. Então, quando eu falo de projetos, as empresas erram muito, até voltando na pergunta dele lá, até na pergunta anterior, onde as empresas erram? As empresas pegam porque o cara tem um currículo maravilhoso, porque ele estudou fora do país, porque ele fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. Só que isso não quer dizer nada, nada. Porque hard skills não garante nada, não garante sucesso. Soft skills garante sucesso. Então, essa é mais um corte. Hard skills não garante sucesso. Nunca garantiu. Quem garante sucesso é soft skills. É, Elizabeth. Eu tenho grandes profissionais que não se formaram em Harvard, não falam 5 idiomas, não tiveram lá, não leram todos os tópicos de livros do mundo e são excepcionais gestores. Entendem de pessoas como ninguém, sabe? É claro que se a pessoa tiver lá um grau de conhecimento, tiver hard skills e tiver soft, aí ele é o cara. Aí ele é o cara. Aí ele vale ouro no mercado. Aí esse é o cara que eu fico o tempo inteiro atrás dele. Pelo amor de Deus, vamos para lá, vamos ajudar aquela empresa. Se depender de mim, Zé Marcos, nenhuma montadora fecha nenhuma concessionária. Porque eu acho um pecado uma concessionária ser fechada. Até pelo sofrimento e pelo tanto que eles se esforçam, sabe? Eu tenho dealers maravilhosos, que eu não vou ser injusta a ponto de citar um ou dois, mas é lógico que eu tenho dealer que eu estendo o tapete vermelho para ele passar, sabe? Que eu acho que é um super cara, né? Eu tenho outros que eu falo, caramba, mas assim mesmo eu vou ajudar, né? Assim mesmo eu vou estender a mão. Assim mesmo eu vou ajudar. Muitos deles, muitos. Eu tenho muita sorte, porque eu trabalho com uma linha de muito respeito com todos eles, porque eu os respeito absurdamente, né? Embora eu trabalhe com todas as marcas, uma vez uma pessoa perguntou, claro que eu também sofro algumas coisas nesse sentido, de uma pessoa falar, olha, eu sei que você colocou um diretor na empresa tal, traga ele para mim, eu pago o dobro. Eita, tem essa também? Eu nunca fiz isso e nunca vou fazer. Eu digo, eu vou buscar um igual para você, mas este eu não vou, porque se a gente fala de ética, se eu prego a ética, né, não tem como. Então, como é que eu vou tirar um profissional de uma empresa cliente que ela me pagou por isso? Sabe? Não faz sentido. E eu fico muito, muito triste quando eu vejo que isso acontece bastante. Eu vejo que a pessoa presta serviço para a empresa, ela abastece a porta de entrada e faz o saque pela porta dos fundos. Eu acho isso extremamente triste. Por falar em ética, Beth, quando falamos em manutenção de frota, ética é um tema sensível. Sim. Já viu situações em que decisões erradas impactaram segurança ou reputação da empresa? Já, muito, muito, muito. Uma contratação errada, e eu nem atribuo essa culpa aos donos de empresa ou às empresas propriamente ditas. Eu acho que existe ainda muita... no modelo muito antigo, sabe? De contratação, de olhar. O papel aceita tudo. O que você quiser colocar no papel, ele aceita. O papel bota lá que eu vim de Harvard lá. Não, imagina. Nem passei lá. Você consegue fazer isso brincando, né? Então as pessoas vão muito, não, porque eu quero contratar para minha empresa aquele cara, olha, ele já passou pela empresa tal. Não, é contratar para ver se realmente aquela pessoa tem os valores adequados à sua empresa.
Sabe, não adianta, porque eu já vi empresa contratar, sabe, o suprassumo do currículo e falar, Beth do céu, uma semana falar, graças a Deus não foi eu que indiquei. Né? Eu erro também, Zé Marcos. Faz Erro parte do bastante, processo. sim, sim. Mas é assim, de eu falar para a empresa, olha, esse profissional não está nada alinhado com você. Não, mas ele já estudou lá não sei aonde, ele é filho não sei de quem, já trabalhou na empresa tal. Não vai ficar. Não vai ficar. Ou ele está muito grande para a sua empresa, ou ele está muito aquém. Então, claro que se eu não tiver 90% de segurança que aquele profissional está apto e adequado àquela cultura, eu nem indico. Eu nem indico. Claro que pode, 1% às vezes pode dar tudo errado, né? Faz parte. Ô, Beth, o Isael Barbosa aqui do Recife mandou aqui, ó. Zé, por que você não falou logo que a Beth é a Wonder Woman? Se meu inglês ainda serve alguma coisa, é a Mulher Maravilha, né? Obrigada, sabe Israel. Sabe tudo, ele completou. Wonder Woman, é assim que pronuncia, Beth? É isso mesmo. Não, muito obrigada. O Fernando mandou aqui, mais uma do Fernando Silva, que ele mandou. Qual característica atrapalha mais na escolha de um candidato? Essa é boa. Qual característica atrapalha mais na escolha de um candidato? Muito boa pergunta, viu, Fernando? Arrogância. Arrogância, Beth? Responde para quem está em casa aí. Arrogância, gente do céu. Primeiro porque você sabe que as pessoas, conforme elas vão mudando de posto, elas vão viver uma guerra de poder. As empresas sofrem muito com a guerra de egos. Então, a arrogância é muito comum. A semana passada, isso é bastante comum no meu trabalho. A semana passada eu estava falando com um profissional, o chamei pelo WhatsApp e eu vi que ele estava visualizando, ele não respondia. Visualizava e eu me identifico. Olá, fulano, sou Elizabeth Virgílio, headhunter de pesados, recebi indicação do seu nome e gostaria de falar com você. Então, ele visualiza, não responde. Eu já fico, ali ele já começa a minha entrevista. Qual o tempo desse profissional para uma resposta? Primeiro, Zé Marcos, nós temos o WhatsApp hoje, que é inadmissível uma pessoa não responder um WhatsApp. Inadmissível. Aí ele demora um século. Aí ele vai e pergunta para mim, sobre o que se trata? A semana passada me pegou virada na lua, falei, eu estava querendo saber que cor do esmalte eu uso, pode me ajudar? Quer dizer, o cara não sabe nem o que é um headhunter. Se eu estou me identificando, sou Elizabeth Virgílio, headhunter de pesados, e gostaria de falar com você, quer dizer, isso caracteriza uma arrogância absurda. O mercado não tem, primeiro porque o mercado de pesados, quando a gente fala de pesados, é o cara que está lá de botina, que ele está amassando barro, que ele está, quando a gente fala de máquinas agrícolas, é o cara que está enfiado nas fazendas, sabe? Mesmo que seja no centro da cidade, ele está correndo, então não existe, não existe. Quando ele é arrogante, eu fico imaginando como é que ele vai cuidar do cliente. Esse atraso na resposta dele, eu já imagino como é que será o atendimento dele ao cliente. Sabe? É muito comum, por exemplo, a pessoa falar, não, mas eu trabalho na empresa tal e não tem nenhuma melhor que a minha. Eu falo, cara, às vezes eu até perco o tempo e falo, cara, peraí, né? Aquela coisa, foca para mim, né? Foca em mim. Falo para ele, meu filho, pelo amor de Deus, até quando? Nós estamos em 2025. Até quando você vai levar essa arrogância? Porque eu trabalho na empresa X e não tem nenhuma melhor que a minha empresa. Quer dizer, se a empresa te mandar embora hoje, você não vai trabalhar em lugar nenhum. E aí é este mesmo cara que perde emprego, ou então outro problema que é bastante pertinente comentar, é o cara comercial. Ele vai para o cliente e ele mesmo leva a fofoca para o cliente. Não, porque a minha empresa está ruim para caramba. Não, porque o meu diretor está isto. Não, porque eu vi meu diretor lá dando murro na mesa. Não, não tem emprego para mim aí. Aí ele, para vender... Agora, você imagina, José Marcos, você é um frotista e o dia inteiro você tem
pessoal do comercial na sua empresa, querendo vender. Não é? O sol brilha para todo mundo. Aí você, para vender o seu produto, você começa a falar mal dos outros produtos. Só que, embora o mercado de caminhões seja gigante, eu brinco, com perdão aí para todos que estão me ouvindo, ele é um cartel. Concorda? Todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece, todo mundo se fala, todo mundo. Então, quando a pessoa vai vender e ela fala mal do concorrente, eu falo, gente, não faça isso. Porque além de você ser antiético, você é burro. Porque a hora que você for demitido dessa empresa e você não servir mais, você vai pedir emprego lá para aquele cara que você malhou todas as outras. E aí eu não aguento, porque eu vejo lá, gostaria de compartilhar que estou começando na empresa tal. Eu falo para ele, ué, não é a empresa que você sempre malhou? Falou mal a vida inteira? Muito bem. Quer dizer, onde vai a credibilidade de um cara que fala mal do outro? Exatamente, isso conecta com a próxima pergunta que eu irei fazer à senhora, mas eu lembrei de uma frase que é: ego inflado gera distância, humildade gera conexão. Sim. Sobre a arrogância. Enquanto a senhora falava, eu lembrei sobre essa frase aí. Sempre. Ego sempre. inflado gera distância, humildade gera conexão. O Nilson Cardoso da Silva Júnior, a senhora deve lembrar muito bem, mandou aqui um abraço para a Beth, ótima profissional, além de cumprir com o papel representando a empresa, de forma alguma deixa de pensar no profissional e sobre o momento de vida da pessoa. Admiro muito. Muito obrigada, Nilson. Nilson Cardoso aí. E a gente estava falando agora sobre ego, sobre arrogância, e como identificar já no processo seletivo se um executivo tem integridade e responsabilidade nesses aspectos aí. Fácil demais. Fácil demais, Beth? Dá a dica aí, porque quem está em casa também contrata. Ou contrata ou chama a Beth para contratar. Zé Marcos. Mas fácil chamar, né, Beth? Chamar. Eu chamo as pessoas no final de semana, e assim, horários... Aleatórios. Chamo na hora do almoço, chamo à noite. Já chamei gente 11h30 da noite no sábado, né? Para ver como é que ele é. Porque quem tem atitude sempre. Quem não tem, tem nunca. Então, se eu sou uma pessoa que costumo atender a todos em tempo real, logicamente que eu espero que as pessoas também o façam. Claro que, salvo algumas exceções, a pessoa está desconectada ou está na estrada e temos o problema de ficar offline, tudo isso é entendido. Mas é muito comum, por exemplo, eu chamar diretores. Imagina você, um diretor que vai ser diretor de uma rede de concessionárias, onde, como diz o meu querido diretor Alex Boni, ele fala, Betinho, moído é difícil, né? O moído é muito difícil. Então, onde ele tem que estar ali, virando no avesso o tempo todo, eu ligo para ele na hora do almoço. Isso acontece constantemente. Ele fala, tá, mas Elizabeth, hoje é sábado. Hoje é sábado, eu estou acendendo a minha churrasqueira. Vamos fazer o seguinte, pode me ligar na sexta-feira. Sexta-feira, às 6h40 da manhã, eu posso te atender. Nunca mais esse cara vai falar comigo. Porque eu nunca mais vou chamar. Ele vai direto para a lista negra. Só fazendo uma parte aqui, Zé Marcos, eu tenho os meus profissionais de primeira linha, não significa que os outros sejam de segunda ou terceira linha, não é isso. De nível 1, que são esses grandes guerreiros, esses que eu posso contar com eles para qualquer posição. É aquele profissional que cabe em qualquer vaga. É o polivalente, sabe? Ele pode ir para qualquer dealer, para qualquer lugar, porque eu sei que ele está num grau já de perfeição mais aguçado. Então, eu tenho esses meninos que estão lá na minha primeira linha, eu tenho os que estão na segunda, que é aquele que eu ainda tenho alguma restrição quanto a, por exemplo, lugares, ou ainda com algumas empresas, ou ainda ele está em processo comigo, né? Ele precisa, de repente, ele é super inteligente, é super bom, mas de vez em quando é aquele ardido, sabe?
aquele que sai chutando a porta toda hora. Eu falo, opa, opa, vem pra cá. E tem os de terceiro, que aí, logicamente, que não estão no terceiro nível porque não são bons. É porque ainda não tem musculatura suficiente para ocupar uma posição mais alta, né? Mas é muito comum também isso, se você me perguntar, Beth, seu índice de acerto é 100%? Não é, não é. Eu tento buscar, mas eu chego no 98%. Eu nunca tive devolução de mercadoria, né? Devolução de mercadoria é ótimo. E isso é um grande feito, porque eu sou bastante cuidadosa. Eu não faço entrevista uma vez só. Eu falo com o profissional 10 vezes, se for preciso. Mas eu não faço entrevista, eu não gosto, inclusive, do termo. Né? Eu ouço, é um bate-papo para entender o momento de cada um e aí conseguir levar para minha empresa cliente. Boa, muito bem. Essa pergunta, Beth, já conecta com a pergunta que eu vou fazer na sequência aí. Que conselhos a senhora daria para alguém que é gerente de manutenção e que sonha chegar a posições maiores, diretores, CEO? Que conselho a senhora daria para ganhar essa musculatura que a senhora falou anteriormente? Boa pergunta. Primeiro, cuide da sua equipe. Troque o chicote pelo chocolate. Desenvolva pessoas. Claro que a cobrança se faz necessária, José Marcos, mas essa cobrança, muitas vezes, ela é distorcida, né? O não também é um ato de amor, mas normalmente isso é feito de maneira muito, muito bruta, sabe? Se eu não tenho como desenvolver uma pessoa, eu preciso de ajuda, sabe? Porque o gestor, um gerente hoje, se ele não cuida nem da casa dele com categoria, como é que ele vai ser diretor cuidando de várias casas? Então, o que eles não sabem também é que às vezes aquele aprendiz de mecânico é que vai indicá-lo para uma posição. Porque acredite, José Marcos, não são os pares que indicam. É muito raro um par indicar outro, porque existe a guerra de egos. Mas é muito fácil o aprendiz de mecânica, aquele garoto que está lá lavando as peças e ele tomou aquele gestor como um exemplo, como espelho para ele. A palavra deste menino tem muito poder dentro das organizações. Muito mais do que... Eu nem acredito, sabe? Quando a pessoa coloca referência lá, coloca presidente da empresa tal, presidente da empresa tal como referência. Eu vou na moça do café. Oh, muito bem, Beth. Gostei. Eu ligo para a moça do café. Nunca liguei para nenhum presidente para perguntar, fulano é bom? Porque, primeiro, são coisas muito planejadas. Né? Então, claro que você vai ligar e vai falar, João, a Beth vai ligar para você, me dá a referência aí. Mas ele não vai falar para a moça do café para dar a referência dele. Aí eu ligo para a moça do café. Eu gostaria de falar com o fulano de tal. Puxa, ele não está trabalhando mais aqui. Nossa, que pena. Graças a Deus que foi tarde. Muito bom, Beth. Tudo que eu precisava. Muito bom. Muito bem. E aí, eu vou ouvir a colocação da Beth, muito boa. Tá sendo uma aula para mim aqui, isso aqui. Eu vou perguntar, se ligarem para a moça do café da sua empresa, você que está assistindo, o que é que eu vou falar de você? Ótimo. Pense nisso. E outra coisa, isso vai virar um bordão, viu? Gostei muito desse bordão. Troque o chicote pelo chocolate. Troca o chicote, siga a Beth, troca o chicote pelo chocolate. Muito bem, Beth, muito bem. José Marcos, todo mundo gosta de ser respeitado. Todo mundo. Não tem como você... Um ambiente de trabalho tóxico, com uma pessoa pesada, não tem como você oferecer o melhor. Literalmente não tem como. Eu, durante 25 anos, fui professora universitária e cursos no MBA. E às vezes as pessoas perguntam, puxa, Beth, você de professora passou a headhunter? Não, eu como headhunter fui à sala de aula para desenvolver essas pessoas, para alcançar
os jovens para poder fazer o meu trabalho e dizer para eles, olha, o nosso Brasil tem jeito sim, e você precisa ser um soldado, mas seja um soldado com ética, com valores. Então, durante 25 anos eu trabalhei todos os dias da minha vida, 3 turnos. Eu atendia das 8 às 6 da tarde no meu escritório. Às 6 horas da tarde, eu passava numa padaria para tomar um lanche e ia para a sala de aula até às 11 da noite. Claro que, infelizmente, no nosso Brasil, o professor ganha muito pouco, mas nunca foi pelo dinheiro. Foi por fazer alguma coisa pelo meu país. E eu uno a minha voz, me permita uma parte, eu uno minha voz à voz da senhora, porque os meus valores se conectam com o seu nesse sentido. Eu acho que uma terra é um país de gente boa, trabalhadora, honesta. Tem muita gente boa nesse país aqui. Muita gente gente boa, boa nesse muita, país. muita gente boa. Ô, Beth, vamos falar um pouquinho de futuro? Vamos? No futuro, quais são as principais tendências para a contratação de executivos nos próximos anos aqui no nosso setor? Pesados. Olha, a peneira está passando e eu adoro isso. A vassoura também está passando e eu adoro mais ainda, porque tem muitas organizações ainda com pessoas que não estão agregando nada. Elas só geram custo para a empresa, porque elas, sabe o famoso não tira a bunda da cadeira? Fazer o TBC. Exatamente. Então, infelizmente, tem muitas empresas ainda operando nesta linha, ainda sem se preocupar com as pessoas. Muito se fala em empatia, muito se fala. Gente, o segredo sempre foi fazer com amor aquilo que você faz. Então, essas pessoas eu quero mais que vão para casa dormir mesmo e dê lugar para esse novo pessoal que está pronto para ir para o mercado para fazer a diferença, porque não dá mais. O Brasil é urgente, tudo tem pressa, e preparar esses jovens, mas esse jovem precisa ser preparado, né? Porque não adianta nada, todo mundo sabe que nós temos o duelo das gerações, e lógico que todo mundo tem algo para oferecer, né? Quando você pega numa empresa, você pega um baby boomer e pega um millennium, o millennium precisa do apoio desse baby boomer, mas esse outro, ou da geração X, mas este outro também precisa. Então eu falo que um traz a experiência e o outro traz a inovação. E quando você junta experiência e inovação, você tem uma dupla perfeita, não é? Este profissional arrogante, este profissional de sala, sabe? Porque você também é de empresa, José Marcos, você lembra que nem faz muito tempo as pessoas queriam virar supervisores para ter uma secretária, porque era chique ter uma secretária. Era chique. Não, porque eu vou ter uma secretária. Não importa que você não fale inglês, não importa que você não domina a tecnologia, mas você põe uma secretária. Põe uma secretária para inglês, põe uma para tecnologia, e você lá na sala como bom vivant. Não tem mais. As secretárias foram abolidas, e agora é assim, você vai fazer. Então, nós falamos muito da liderança servidora, né? Aquela coisa do líder. Na verdade, isso nunca foi líder, né? É um chefe que fica no patamar lá, só chamando alguém. Liga para minha esposa, traz uma água, traz um café. É o capataz, Beth? É o capataz. É o capataz. Capitão do mato. O capitão do mato. Eu tenho comandantes, mas eu abomino os capitães do mato. Os capitães. Eu acho que, José Marcos, que logo, eu digo que eu vou trabalhar incansavelmente até exterminar todos esses capatazes. O que depender de mim, todos eles vão dormir e assistir a sessão da tarde. Muito bem, Beth. Muito bem, aproveita uma água aí. O Renan falou aqui, mandou um abraço aqui, tá no trânsito acompanhando, falou que tá muito bom o bate-papo, Beth. A galera toda acompanhando aí. Muito obrigada. E tá tão bom, mas vai passando rápido e a gente tá caminhando pro final, Beth. Já vai quase 55 minutos de uma boa e bela prosa, uma verdadeira
aula, uma verdadeira aula. E o pessoal continua conectado aqui, Beth. Que O pessoal bom. continua conectado aqui e eu fico muito feliz aqui, mais uma vez, em recebê-la. Mais uma vez em receber a senhora, fico muito feliz. Acho que estamos aprendendo muito aqui com a senhora. E como é que, novamente, pessoal, esse boné representa o quê? Ó, este bonezinho aqui, eu sou apaixonada por boné porque eu acho que representa muito a minha profissão, né? Até porque eu sou apaixonada pelos dealers. Eu defendo, falo que vou morrer defendendo todos eles e enfrentando. Eu falo que eu sou a defensora, né? A Superbet, eles falam, Superbet, ajuda aí, produção. Vai sair figurinha, viu, Beth? Fica dando ideia pra esse pessoal aí. Vou lançar a figurinha da Superbet. Superbet. E como diz o Israel lá, é o Wonder Woman, né? Mulher Maravilha, vamos falar em português esse troço. Pois é. Mas é assim, eu não posso. Eu tenho o boné de todos eles e eu visto realmente o chapéu, porque todos têm a minha profunda admiração, profunda admiração. Nós precisamos disso, a gente precisa movimentar o nosso país. O nosso país não vai parar, nunca parou e não vai ser agora que vai parar. Então agora é momento de recriar, de reinventar, né? E aí eu falo para todo mundo que, como eu não posso trazer todos os bonés, que eu precisaria trazer um monte, eu trouxe o meu boné e a camiseta para todos vocês, que o amor é a resposta. Love is the answer. Não é? Muito bom, Beth. Muito bom, muito bom. E parabéns, José Marcos, eu acompanho o seu trabalho. A primeira vez que eu vi isso, eu falei, que menino maravilhoso, né? Que trabalho lindo está fazendo. Nós precisamos dar voz ao Brasil, né? Ajudar, nós estamos na era do conhecimento. Se hoje nós conseguimos andar num supersônico, é porque alguém ousou inventar o 14 bis. Então, quanto mais tudo é aprendizado, mais o ser humano precisa estar aberto para. E eu fico. E quando a gente põe o ego, né? Esse profissional com o ego inflado não vai mais ter lugar. Eu fico muito feliz, Beth, fico muito feliz. Eu olho para trás, para minha trajetória, lembro do menino que chegou aqui com R$300, 2 mochilas nas costas, cheio de sonhos, que decidiu trabalhar de maneira ética, de maneira honesta, de correr atrás dos seus sonhos, de trabalhar e hoje está numa grande empresa como é a Maroni, a empresa que eu trabalho, na gerência de manutenção. Estar aqui apresentando um podcast e poder receber uma profissional com 31 anos de experiência e com tanta sabedoria, mas tanta sabedoria para nos ensinar. E está escrevendo agora o livro, está escrevendo um livro aí, A Voz da Manutenção também livro aí. Obrigado, pessoal da Five aí pelo apoio aí no podcast. É um prazer enorme. Esse momento com certeza ficará gravado na minha retina, na minha memória e no meu coração. E eu queria, Beth, para finalizar, perguntar que a senhora falasse para o pessoal de casa, que olhando para o futuro, se tivesse que resumir uma frase, o futuro da liderança no nosso setor de transportes e pesados, qual seria? Troca o chicote pelo chocolate. É muito bom. Essa ficou gravada. Troca o chicote pelo chocolate. Quer aproveitar, Beth, também mandar um abraço aí pro pessoal de casa, para dar o pessoal que está assistindo aí a senhora. Eu mando um abraço gigante para todas essas pessoas que me representam. Você que está do outro lado, com certeza você me representa. Seja ético, cultive seus valores. Algumas pessoas, Zé Marcos, elas reclamam porque não teve uma promoção, porque ela não foi reconhecida, porque ela não pôde fazer isso, não pôde fazer aquilo, e ela começa até a ficar desgostosa com a empresa e a falar mal da empresa. E eu digo para vocês que por mais difícil que tenha sido, por mais humilhado que você tenha sido,
Nada, nada nesse mundo pode te derrubar. Na minha vida de professora universitária e empresária, como CEO da minha empresa, o meu filho era meu funcionário e meu aluno na universidade. E eu perdi meu filho num acidente de moto por uma pessoa bêbada, irresponsável. Eu nunca quis ir atrás dessa pessoa, ele foi preso, eu nunca mais quis saber, porque isso não ia devolver a vida do meu filho. E aí você se reinventar é uma arte, sabe? Claro que se você perde o emprego, se você ficou chateado porque você não foi promovido e seu colega foi, ainda que isso doa, ressignifique. Porque você não vai chegar jamais a ser um presidente de empresa se você não souber o que é resiliência e o que é ressignificar tudo. Qual o nome do filho da senhora? Juliano. Juliano? E ele era meu grande fã e eu nunca parei por ele. Eu era paraninfa da turma dele, faltava uma semana para ele se formar, e ainda assim eu fui ser paraninfa da turma dele e chamei o nome dele em memória. Então, quando as pessoas desistem ou falam, não quero mais trabalhar, não quero mais fazer nada porque eu fui injustiçado, se reinvente. Reinvente, porque a vida ainda é muito bela. Apesar de... faça tudo como se estivesse fazendo para Deus. E o resultado vem com certeza. Muito bom, muito bom, muito bom. Que fique como uma homenagem aí. O pessoal tá dando os parabéns aqui pelo programa aqui, conteúdo de extrema qualidade. Prazer imenso receber a senhora. Eu agradeço muito, Zé Marcos. Parabéns, continue seu trabalho. Continue. Tem tanta gente prestigiando o seu trabalho e tanta gente que pode agregar muito aqui, sabe? Já que você tem este poder de voz, de falar, compartilhe, porque tem uma moçada boa demais aí fora. São os meninos que eu adoro, eles sabem disso. Passaram a ser todos os meus filhos, sabe? Todos eles viraram meus filhos. E fique como uma homenagem também, já que a gente lembrou, ao filho da senhora esse momento aqui também. Com certeza, ele como homenagem. Também, ele vivia salvando as pessoas na rua, cobrindo mendigos e praticando o bem. Então, eu acho que essa é a nossa missão, né? E é isso que nos movimenta, ética e valores, isso ninguém pode tirar. Eu ia até contar a fábula de Esopo, mas eu vou repetir a frase da senhora, que é muito bem para fechar esse programa. O amor é a resposta. O amor é a resposta. O amor é a resposta. Mostra a camisa aí, Beth. Galera de casa. Até vou mostrar pro pessoal aqui para poder ler. O amor é a resposta. Galera de casa. E um coração pulsando. Como eu sempre digo, para você que já me conhece já, é junto dos bons que a gente fica melhor. E hoje eu tava junto de uma boa mesmo. Um forte abraço pro Richard também, que tá aí nos assistindo também. Richard aí, o marido da Elizabeth, aí um forte abraço para ele também. Muito feliz em recebê-lo aqui. É junto dos bons que a gente fica melhor. E a frase que eu sempre termino, a frase do nosso inesquecível e genial Ayrton Senna: seja quem você for, seja qual a posição que você ocupe, do grau mais alto ao grau mais baixo, sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma forma, você chega lá. Muito obrigado, turma. Boa noite.